Olá, tudo bem? Me conta aqui, você é aquele tipo de pessoa que absolve todas as dores das pessoas à sua volta e que no final do dia você está sobrecarregado, você parece estar carregando 1 tonelada nas costas e não sabe por quê? Eu trouxe uma analogia interessante para compartilhar com você. Fica comigo até o final, tá bom? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Bom, eu vou falar de mim. Eu era uma pessoa que, se eu soubesse que alguma pessoa que eu conheço, algum amigo, estivesse passando por algum tipo de dificuldade, eu era a primeira a correr para ajudar. Desculpa. Só que eu era assim, eu ia do 1 ao 80. Eu era aquela pessoa, sabe, super empata, que não só apoiava a pessoa, eu não tinha esse limite de estar perto, mas entender que eu não tenho a capacidade, né, de carregar o peso das pessoas, né? A gente tem que ter esse limite. A nossa vida, ela não pode ter um muro, né? A gente não pode construir um muro em torno de nós. A gente não pode ser frio ao extremo de não se compadecer com o sofrimento da outra pessoa. Mas nós sim podemos colocar uma cerca em volta de nós, aonde coloca limites. A pessoa pode chegar perto, mas ela não pode atravessar o seu limite, né? Você chega perto da pessoa, mas não atravessa o limite da pessoa. Porque a gente tem que compreender que existem pessoas que estão acostumadas com o sofrimento. Existem pessoas que são viciadas no sofrimento, na adrenalina que esse sofrimento traz. Eu não sei se é bem essa palavra. Tem um hormônio que faz com que a pessoa fique viciada no ciclo do sofrimento, né? Então, ela não consegue avançar, ela não consegue ver expectativa, ela não consegue ver o lado bom da vida. Tem pessoas que é acostumada, é viciada em ver somente o lado negro da vida. E isso é fácil de notar quando você olha de fora. Eu costumo dizer que nós temos que ser como uma pessoa que enxerga a ilha de fora, né? Porque quem está dentro do problema não consegue enxergar, não consegue enxergar o problema. Às vezes faz um monstro de todo tamanho, e às vezes é um problema tão pequenininho, mas a pessoa está ali tão acostumada com aquilo que ela não consegue enxergar a saída. Mesmo que seja um problema grande, a gente que está por perto, a gente não pode ultrapassar a barreira do limite. O que eu entendi? Né? Eu falei aqui em outro vídeo que eu estou vindo de uma situação onde eu saí da minha zona de conforto e fui ajudar uma pessoa, fiquei lá 6 meses, depois retornei para minha casa, tem vídeo aqui no canal. Tentando ajudar essa pessoa, eu estava me destruindo, né? Eu aceitei um trabalho onde me sugava muito, eu estava ficando doente, eu sofri um acidente, eu caí, machuquei o braço, aí, e a pessoa, ó, sabe, ela só queria que eu fosse a muleta dela. Mas quando eu precisei, a pessoa nunca estava perto. Quando eu percebi isso, eu virei as costas e vim embora. Né? Peguei e vim embora. Por quê? Mas vamos voltar ao raciocínio. Eu entendi que todo ser humano tem um processo de evolução pessoal e espiritual. Né? É uma evolução que a pessoa tem íntima, interna. Então, a gente chega tempos na nossa vida que a gente
passa por diversas tribulações, a gente tem momentos de alegria, mas também tem momentos de tristeza, e os momentos de tristeza, hoje, eu vejo como, não como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa boa, porque são nos momentos de tristeza que a pessoa volta o olhar para si. Quantos casamentos você vê que destrói, se dissolve? E as pessoas ficam perdidas, parece cego tentando apalpar, né, o ar, tentando segurar nas coisas e não tem. Por quê? Porque passou a vida quase toda ajudando outra pessoa, né? Ali se eu mesmo passei por isso, né? Eu fui casada durante quase 30 anos e quando eu me separei, para mim foi um baque, porque quando eu olhei e me vi só, porque meus filhos cresceram, saíram de casa, né? E eu me separei, eu me vi sozinha, eu falei, pronto, e agora? Quem sou eu? Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia, assim, de comida, eu não sabia o que eu gostava de bebida, eu não sabia quem eu era, eu fiquei totalmente perdida, eu não sabia quem eu era, eu fiquei sem identidade, foi um vazio tão profundo, que eu não entendia, eu falava, gente, eu não sabia, fiquei assim, não sabia o horário de levantar, de deitar, eu não tinha horário para nada, eu era totalmente desregrada, comia qualquer coisa, não estava nem aí para nada. Por quê? Porque eu não tinha mais aquela necessidade de fazer algo por outras pessoas. Porque quando os filhos são pequenos, você tem que acordar cedo, você já sabe o que tem que fazer, acordar cedo, arrumar, levar para a escola, vir, né? Depois vir para casa, arruma a casa, vai para a escola de novo, busca, traz, almocinho pronto, né? À tarde a rotina da casa e tal, para as mulheres que não trabalham fora, né? Então você tem toda uma rotina. Quando dá 5, 6 horas da tarde, o marido está chegando, aí o jantar tem que estar pronto. Então tem aquela rotina, né? Tem aquela rotina. Quando isso é interrompido, a pessoa que é casada, igual o marido também, né? Estou falando da mulher, mas o marido também sofre, porque o marido tem uma rotina, né? Ele acorda de manhã, ele se arruma, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro. Então, quando ele tem para onde voltar. Quando ele não tem para onde voltar, ele se perde. Por quê? Porque ele está acostumado com aquela rotina, né? A esposa recebe, comidinha pronta, né? Jantar, deita no sofá, vai ver uma televisão, tem aquela rotina. Quando isso é interrompido, a pessoa sofre e fica perdida. Só que eu entendi que o sofrimento, ele nos traz clareza, nos traz de volta para dentro de nós, porque a gente deixa de passar a fazer coisa por outras pessoas e se reconecta de novo conosco. Só que tem pessoas que não querem essa ajuda, elas só querem alguém para servir de muleta, né? Elas querem que alguém salve elas, mas você estende a mão, ela já está tão acostumada com o sofrimento que você estende a mão, ela pega na pontinha do dedo. Ela pega na pontinha do dedo, assim, mais ou menos. Por quê? Porque ela não quer ser salva. Ela já está acostumada com o sofrimento, ela não quer ser salva. Então, o que eu vim passar nesse vídeo? Analogia da trilha. Duas pessoas fazendo uma trilha, né? A gente sabe que a trilha é sempre numa mata e tem subidas e descidas, né? A maioria das vezes é para subir um monte, né? Para ver o nascer do sol, alguma coisa assim. Então, duas pessoas fazendo uma trilha são duas pessoas diferentes fazendo uma trilha. Não tem como. A outra pessoa vai subindo, né? A gente vai subindo, vai subindo, sobe, desce, vai, né? Aí você percebe que a pessoa do lado está cansada. O que você pode fazer?
pode diminuir o passo para acompanhar a pessoa. Você pode oferecer água, você pode, né, diminuir o passo para poder dar incentivo, você pode dar a mão para ir ajudando, mas você não pode pegar aquela pessoa e colocar nas costas. Por quê? Porque se você pegar aquela pessoa e colocar nas costas, você pode até andar bem os primeiros passos, mas quando chegar a um certo ponto, você vai cansar. Vão ser duas pessoas cansadas e vocês não vão conseguir alcançar o objetivo, que é terminar de subir a trilha para ver o nascer do sol, né? Que é a coisa mais linda. Eu já fiz várias trilhas e é maravilhoso. Então você acaba perdendo o espetáculo da vida, porque você fica pelo caminho. Então, pessoas são dois seres individuais. Cada um tem o seu processo, cada um tem as suas lutas. Eu era, nossa, eu era demais, eu era assim, aquela que largava tudo. Se eu soubesse que alguém estava sofrendo, eu deixava a minha casa, eu deixava tudo que eu estava fazendo para ir ajudar. Mas, como eu digo, é muito complicado, é muito complicado. Eu tenho uma amiga que ela é viciada em doença. Não adianta. Você pode dar a solução que for, que nada faz ela melhorar. Nada. Os médicos já estão até acostumados com ela. A casa dela parece uma farmácia. Os médicos já estão acostumados, já passaram até começar a dar para ela placebo, porque não adianta. Eles já sabem que ela quer ir lá só para desabafar, porque tem pessoas que é assim, né? Às vezes procura um médico, não é porque quer cura, quer ir lá para desabafar com o médico, né? Contar as historinhas de sofrimento e tal. E tá tudo bem. Daí tem pessoas que vão buscar líderes religiosos, né? Por quê? Porque é uma fuga de dentro de si. Então a gente está sempre buscando um salvador fora. E nós que temos consciência, a gente não pode absolver o sofrimento do outro. A gente pode ajudar, né? Apoiar, mas nunca absolver. Quando eu entendi isso, porque eu era exagerada no tentar agradar todo mundo, sabe? Eu tinha a síndrome da heroína, eu achava que eu podia salvar todo mundo do sofrimento, né? Parente, amigos, todo mundo. Quando eu passei a observar mais o ser humano e vi que existem padrões de pessoas e que cada um está vivendo o seu momento, o seu processo, eu dei um passo para trás e comecei a observar. Será que essa pessoa realmente está querendo? Está querendo ajuda? Ou ela está querendo só murmurar? Ela só está querendo ficar ruminando o sofrimento e não quer sair dali. Então, quando eu observo que é uma pessoa que realmente não quer ajuda, eu deixo a pessoa seguir. Eu deixo a pessoa seguir em paz, entendeu? E assim você também não seja esponja de ninguém. Seja filho, seja marido, seja esposa, seja amigo, seja qualquer pessoa. Porque realmente existem seres humanos que são muito complicados e não adianta. Vícios não são somente drogas ilícitas, né? Vícios são também pessoas que mergulham para dentro de si, numa escuridão profunda, e começam a reclamar da vida. Elas são viciadas em ver só o lado negro. E se você mostra o lado luz, elas rejeitam, porque elas preferem ficar na escuridão, tá bom? Então, cuide de si. Esse canal eu falo sobre autoconhecimento, né? Então, cuide mais de si. Olha, observa a sua volta. Veja
Se você está sendo esponja de alguém, e coloque cercas ao seu redor, tá bom? Não deixe ninguém tirar a sua paz, nem a sua saúde. O nosso mental é quem comanda o nosso corpo e transforma a nossa realidade. Eu volto em breve com mais vídeos. Com Deus. Tchau, tchau.